Olá! As balanças mais comumente usadas em farmácias ou drogarias são basicamente de dois tipos, uma para pesagem de pessoas e outra para pesagem de insumos e matéria-prima, isso no caso de farmácias de manipulação. As balanças destinadas à pesagem de pessoas podem ser classificadas de dois modos: em relação à destinação, ou seja, se para a medição da massa corporal para a fabricação de determinada fórmula farmacêutica que necessite de tal informação, ou para a pesagem do público em geral, ou seja, sem finalidade terapêutica. E em relação à atividade econômica, ou seja, se o seu uso é cobrado ou não. O INMetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, foi criado pela Lei 5966 de 73, juntamente com o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o CONMETRO, que é o órgão colegiado da estrutura do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O CONMETRO é competente para expedir atos normativos e regulamentos técnicos nos campos da metrologia e da avaliação da conformidade de produtos, de processos e de serviços. Já o INMetro é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, sendo competente para elaborar e expedir regulamentos técnicos nas áreas em que lhe forem determinadas pelo CONMETRO e elaborar e expedir regulamentos técnicos que disponham sobre o controle metrológico legal, abrangendo instrumentos de medição, como balanças, por exemplo. A aferição desses equipamentos de pesagem é feita pelo INMetro ou por delegação a empresas privadas ou autarquias estaduais e municipais, mediante cobrança da chamada taxa metrológica, também criada pela Lei 5966. Durante muitos anos, o INMetro fiscalizou farmácias e drogarias, aferindo todos os equipamentos de pesagem sem distinção, incluindo as balanças oferecidas gratuitamente para pesagem de pessoas na área de vendas de farmácias e drogarias. O alegado fundamento legal seria a portaria INMetro 236 de 94 e seu regulamento técnico. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link onde você pode ler um artigo completo, incluindo a portaria e o regulamento do INMetro. Um sem número de processos foram movidos por farmácias e drogarias que questionavam a legalidade do regulamento técnico da portaria INMetro 236, especificamente em relação às balanças de pesagem de pessoas oferecidas gratuitamente para uso. O entendimento que acabou por se firmar no Poder Judiciário e nos tribunais federais foi o de que a balança de farmácia ou drogaria oferecida ao público gratuitamente e que serve apenas para a pesagem de pessoas sem objetivo de determinação de massa para fins terapêuticos, a cobrança da taxa metrológica seria ilegal. É a resolução CONMETRO número 11 de 88 que fixa os critérios e procedimentos para a execução da atividade de metrologia. No item 8 da resolução, que trata dos instrumentos de medir, há a identificação dos instrumentos de medição sujeitos à observância de suas disposições. A norma diz o seguinte: os instrumentos de medir e as medidas materializadas que tenham sido objeto de atos normativos, quando forem oferecidos à venda, quando forem empregados em atividades econômicas, quando forem utilizados na concretização ou definição do objeto de atos de negócios jurídicos de natureza comercial, civil, trabalhista, fiscal, parafiscal, administrativa e processual, e quando forem empregados em quaisquer outras medições que interessem a incolumidade das pessoas. Assim, a portaria INMetro 236 extrapolou os limites legais ao literalmente alterar uma resolução do CONMETRO, uma norma hierarquicamente superior. Mesmo com a edição de outra portaria, de número 266 de 2009, que alterou a linha D da resolução 236, nada mudou, uma vez que a referida tentativa de dar substrato legal à cobrança da taxa metrológica violou frontalmente a resolução 11 de 88, ampliando o alcance e objetivo da fiscalização metrológica do CONMETRO. Assim, chegamos às seguintes conclusões. As balanças de pesagem corporal oferecidas como cortesia por farmácias e drogarias
uma vez que não integram a atividade econômica desses estabelecimentos, já que não possuem finalidade de exploração comercial, não se sujeitam à fiscalização pelo Inmetro, sendo, portanto, indevidas quaisquer taxas. A taxa metrológica decorrente do poder de polícia do Inmetro em fiscalizar a regularidade das balanças visa preservar as relações de consumo, sendo imprescindível, portanto, verificar se o equipamento objeto da aferição fiscalizatória é essencial ou não à atividade mercantil desempenhada pela empresa. Ao contrário, se a balança é utilizada para a determinação de massa corporal para a confecção de fórmulas terapêuticas, o pagamento da taxa metrológica é devido. O mesmo se diga em relação aos equipamentos de pesagem de insumos e matérias-primas para a preparação de medicamentos e fórmulas. Caso sua farmácia ou drogaria esteja pagando indevidamente as taxas ao Inmetro, procure um advogado de sua confiança, preferencialmente com experiência nas áreas do direito farmacêutico e sanitário. Destacamos que, em determinados casos, é possível até mesmo a recuperação de valores pagos indevidamente nos últimos 5 anos. Sucesso e até o próximo vídeo.